O fim do mundo está próximo? Eu poderia dizer esta frase em qualquer época e ela continuaria atual. Desde o começo da civilização humana, muitas profecias vêm sendo feitas a respeito do fim do mundo. Uma delas é bem conhecida e diz que o mundo vai terminar neste ano de 2012. No entanto, até hoje, nenhuma dessas previsões se confirmaram. Como então compreender as profecias que estão na Bíblia a respeito deste assunto? Fim do mundo, este é o tema do CPT de hoje, uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. As pessoas têm muita pressa, não podem perder tempo. Caminham como se o mundo fosse acabar em alguns instantes. Você acreditaria se alguém lhe dissesse que o fim do mundo tem dia e hora certos para acontecer? Qual é a sua expectativa sobre o fim do mundo? Espera não estar mais vivo para ver acontecer uma grande tragédia e um sofrimento universal? Muitos pseudoprofetas fizeram suas previsões dizendo o dia exato do fim do mundo. Um pastor norte-americano, só em 2011, arriscou 2 datas e levou milhares de pessoas da sua seita a acreditar na sua previsão. Essas previsões já vinham sendo feitas desde a época de Jesus, mas nenhuma delas se confirmou. Todas as vezes que o fim do mundo é anunciado com uma data específica, a repercussão é imediata. Conforme a interpretação de uma inscrição dos maias, um povo nativo da América Central, o fim estaria marcado para a última virada de estação de 2012, que seria exatamente no dia 21 de dezembro. Quem aproveita muito bem essa onda profética é o cinema americano. Inúmeras superproduções cinematográficas apelam para os efeitos especiais para tentar reproduzir o que a imaginação dos roteiristas desenha sobre o fim, arrecadando milhões em bilheteria. Meteoros, enchentes, lava vulcânica e outras catástrofes naturais são as formas preferidas para ilustrar o fim. Vivemos na expectativa do fim do mundo e, de fato, caminhamos em sua direção. E com o passar do tempo, nos aproximamos cada vez mais dele. Mas a dúvida que todo ser humano tem é até quando durará essa espera e como será o fim. Esse tema do fim do mundo acabou se popularizando até através do cinema. Diversos filmes, já há muito tempo, vêm trazendo temas, tópicos e até títulos de filmes que evocam a ideia de um fim. Um detalhe que talvez a gente tenha que lembrar aqui nesse momento é que quando se fala do fim no cinema, é fim mesmo. E aí é um fim normalmente coberto por uma visão que implica medo, terror, destruição, catástrofe. E aí tem filmes bem modernos que estão sendo lançados ainda que tratam disso. Seja como os filmes pintam o fim do mundo ou como as pessoas imaginam algo catastrófico, algo terrível. Bem, imagens terríveis de fim do mundo pode-se imaginar, como a própria Bíblia coloca. O livro de Apocalipse, tão temido por tantas pessoas, traz imagens terríveis que assustam muitas pessoas. Infelizmente, porém, as pessoas nem sempre têm a noção correta dessas imagens, que nem todas são tão assustadoras assim. A própria imagem de Deus em Apocalipse 1 pode assustar muitas pessoas, mas na verdade são imagens de consolo e que nos fazem lembrar que tudo está nas mãos de Deus. Portanto, Ele criou o mundo e é Ele quem cuida do mundo. Ele quem vai criar um novo mundo. Termos usados na Bíblia que de uma ou de outra maneira estão vinculados à ideia de um fim do mundo são usados também. Por exemplo, tempos atrás houve um filme chamado Apocalipse Now, a história de um ex-militar que ficou maluco e ficou então numa floresta e vivia de uma maneira como um tirano naquele local. Ou então o filme Armagedon,
que trata de um iminente fim deste planeta através do choque com um astro. São termos que vêm de dentro da Bíblia. E aí se pergunta, mas afinal de contas, o que os cristãos creem sobre o fim do mundo? O que a Bíblia ensina a respeito do fim do mundo? A visão humana do fim dos tempos aponta para um horizonte onde não há esperança de vida, quando ninguém poderá experimentar sem passar por um fim terrível. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, que significa revelação, no capítulo 11, versículo 15, podemos ler que o fim dos tempos, na verdade, é um novo começo, onde Deus governará e reinará para todo sempre. Na verdade, a Bíblia fala muito mais a respeito de uma chegada. E a chegada de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. O mesmo Jesus que veio a este mundo uma primeira vez visivelmente e viveu, pregou e agiu através da sua morte e ressurreição para trazer vida, trazer salvação à humanidade, esse mesmo Jesus virá novamente, diz a Bíblia. E essa é a grande expectativa do Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo. Quando somos convidados para algum evento importante, surgem algumas perguntas. Quando e onde será? Quem estará presente? E quando se trata da volta de Cristo, a dúvida é: qual é o dia e a hora? Será que nós podemos encontrar na Bíblia o momento exato para isso acontecer? Essa é a grande pergunta que tantas pessoas fazem, mas que só tem uma resposta. Só Deus sabe. As pessoas de vez em quando se perguntam, estamos vivendo numa época em que há sinais do fim dos tempos. Acontece um tsunami, um terremoto, um vulcão. São sinais do fim do mundo. E algumas vezes até devido à frequência com que ocorrem, pode haver uma tendência das pessoas dizerem, olha, o fim deve estar bem próximo, quem sabe nos próximos anos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que a gente tenha clareza quanto àquilo que o próprio Jesus orientou os seus apóstolos mais de uma vez, de que sobre aquele dia e aquela hora, ninguém sabe quando será. Qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de expectativa quanto ao quando, está fadada ao insucesso. Até porque Deus jamais nos deu qualquer indicação de que nós teríamos conhecimento do quando ocorreria. Terremotos, tsunamis, epidemias e outras catástrofes naturais geralmente estão associados ao fim do mundo, como sendo um sinal de Deus de que o fim está mais próximo do que imaginamos. Esses sinais, de fato, estão relacionados ao fim dos tempos, mas Deus nos revelou que muitos seriam os sinais que anunciam a sua segunda vinda. Mas há sinais. Aliás, o próprio Jesus falou de sinais. E, por um lado, a gente está sempre muito mais preparado para ver sinais grandiosos e, quem sabe, até catastróficos. No entanto, a Bíblia fala de vários tipos de sinais. Um deles é este: terremotos, furacões, fome. E isso já acontecia desde o próprio período de Jesus. Ele alertou de que isto seriam sinais de que este mundo está doente, está aguardando a sua vinda definitiva. No entanto, há outros tipos de sinais. Por exemplo, Jesus alertou para o sinal da oposição a ele. Já desde o seu tempo, muitas pessoas agiram contra ele, contra a sua mensagem. E o próprio Jesus alertou que nos últimos tempos, que é esse período que estamos vivendo, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, nos últimos tempos haveria falsos profetas, haveria falsos profetas, até mesmo falsos cristos, se apresentando como se fossem ele. Quando oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, estamos pedindo para que Jesus volte logo e nos livre desse mundo mau. Mas para que isso aconteça, há um sinal muito significativo para os cristãos que precisa acontecer: a pregação do Evangelho de Cristo para todos. Mas há um terceiro sinal que é profundamente importante, do qual Jesus também fala. Ele diz que até aquele dia em que ele vier,
o Evangelho será proclamado em todo o mundo. Ou seja, esse é o que a gente chamaria do sinal do amor, da graça de Deus. Qual é a grande esperança que esse mundo tem? A esperança tem que Deus continua falando. Deus continua dando o recado. Um recado amoroso, dizendo que Ele, em Jesus Cristo, é um Pai acolhedor. Portanto, ao olhar esses sinais todos, sejam aqueles na criação de Deus, seja aqueles que acontecem na vida das pessoas, ou também na própria proclamação do Evangelho, o que cabe a nós é saber, o fim virá, mas nós não sabemos quando. Por isso é preciso estar sempre preparados, e preparados confiando nesse Jesus que virá para nos buscar. Jesus prometeu que voltará para criar um novo céu e uma nova terra para vivermos na eternidade. Mas se nós não podemos saber nem o dia nem a hora que isso vai acontecer, como podemos fazer para nos preparar para este grande evento? Essa chegada de surpresa não lhe causa medo? Nós entramos aqui num tema que é bem próprio e bastante falado entre as igrejas cristãs. Preparar-se para o fim, ou preparar-se para o encontro com Jesus Cristo. Para responder essa questão, talvez nós devamos fazer uma outra pergunta antes. Quem é esse Jesus Cristo com o qual nós iremos nos encontrar? Preparação talvez é um termo que as pessoas entendem errado também. Porque o preparar-se as pessoas entendem como buscar mantimentos, fazer estoques, cavar cavernas para se esconder quando vieram água sobre a terra, fogo. Dependendo de como nós o vemos, talvez o tipo de preparo que imaginamos devemos ter será outro. Para alguns, talvez Jesus Cristo é um governante, talvez até um tirano, alguém que vem para bisbilhotar a vida, para ver o que há de errado na nossa vida e, quem sabe, até para nos castigar. Esse Jesus dá medo. Esse Jesus impõe terror. O medo, talvez ele está presente sempre quando a gente pensa em deixar este mundo. Poderia perguntar, alguém tem medo da morte? Talvez muitos respondem que sim. E talvez por isso muitos têm medo do fim do mundo, porque sabem que vão deixar de viver neste mundo. Nós, como cristãos, talvez não tenhamos a tarefa de julgar quem tem medo, mas devemos nos acalmar e nos tranquilizar, dizendo que Deus pode nos dar segurança, mesmo em meio ao nosso medo. Talvez tenhamos medo em alguns momentos, assim como diante da morte nos treme as pernas, nos causa pavor. Ora, diante do fim do mundo também talvez tenhamos algum sentimento parecido. Mas não é este o Jesus da Escritura Sagrada. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que deu sua vida em favor da humanidade para reconciliar os pecadores com Deus. É esse Jesus que nós iremos encontrar. E esse Jesus nós o temos como nosso grande amigo, como nosso Salvador. De uma certa maneira, preparar-se para o encontro com Jesus nada mais é do que continuar vivendo na fé neste Jesus. Ou seja, confiando nele como nosso Salvador, confiando nele como nosso grande amigo. É o nosso grande amigo que nós iremos encontrar. Não um tirano, não um inimigo. Este é o preparo da vida cristã. Nós estamos diante da chegada do nosso maior amigo, do nosso Salvador. E nós confiamos profundamente nele. Ele que nos trouxe uma expectativa de vida, uma esperança de viver com Deus em harmonia, esse mesmo nos acolherá no reino do seu Pai. Estar preparado, portanto, é confiar nele. Nada mais do que isso. Para mim, que acredito em Jesus, eu não preciso ter medo desse fim do mundo. E se eu precisasse ter alguma coisa, né? O que eu preciso me preparar para o fim do mundo? Eu penso que o essencial para mim é ter essa certeza. E a preparação que nós podemos ter simplesmente é ouvir a palavra de Deus, que nos dá segurança e nos dá paz. Saber que Ele fez tudo. A melhor preparação está numa caverna, sim, mas não na caverna que nós cavamos, mas na caverna que Deus arrumou para o seu Filho. E nessa caverna, sim, ali tem segurança, porque eu sei que ali Cristo ressuscitou e Ele saiu dessa caverna, nos dando segurança. Essa imagem de Apocalipse 5,
quando fala do Cordeiro, sendo como que morto, reaparece e está no céu, que nos garante então a vida eterna, porque ele vive. E se hoje o mundo é marcado pela morte, pelo terror, como as pessoas pintam, dizendo que o mundo vai acabar esse ano, pode ser, se Deus assim o quiser. Mas não quer dizer simplesmente por um calendário de um povo antigo, mas quer dizer simplesmente porque a palavra de Deus nos garante que seremos salvos. O dia, só Deus sabe. Como cristãos, seguimos em meio ao mundo, vivendo a certeza de um dia estar junto com Jesus na eternidade. Um lugar onde não haverá choro e nem tristeza, nem pranto e nem dor. Onde estaremos também com nossos irmãos, pais e amigos. Por isso, testemunhar a palavra da salvação através de Cristo é a nossa tarefa hoje. Deus cuidará do resto e guiará nossos passos até o fim. A fé cristã está fundamentada nas promessas de Deus reveladas na Bíblia, e uma dessas promessas é a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos, e, consequentemente, o fim do mundo e o começo de outro. O livro de Apocalipse fala em novo céu e nova terra. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no entanto, lembra que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Mas a Bíblia é clara e diz que esse dia chegará. Não compete a nós cristãos, no entanto, marcar datas e nem ficar apavorados. Devemos sim permanecer firmes na fé, viver uma vida de amor ao próximo e anunciar este amor de Deus a todas as pessoas. O programa CPT de hoje termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Que o amor de Deus esteja com todos. Até mais.